ciclópicos titânicos que eu às vezes na terra empreendia, nos vastos campos da psicologia, buscava as almas, seres inorgânicos, mas lágrimas nos risos e nos pânicos, nos distúrbios sutis da hipocondria, nas defectividades da estesia, nos instintos soezes e tirânicos. Somente achava corpos na existência e o sangue em continuada efervescência, com impulsos terríficos e trémulos, enceguecido e louco então que eu era, que não via pros astros a monera, as luzes da alma em trágicos segredos. Mas lágrimas nos risos e nos pânicos, nos distúrbios sutis da hipocondria, nas defectividades da estesia, nos instintos soezes e tirânicos. Somente achava corpos na existência e o sangue em continuada efervescência, com impulsos terríficos e trémulos, enceguecido e louco então que eu era, que não via pros astros a monera, as luzes da alma em trágicos segredos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à sala virtual de GESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ivaldo Vieira,
pelo espírito de André Luiz, com nosso amigo, com nosso irmão, nosso professor, Otacílio Rangel. Muito bem-vindo, Otacílio! Muito bem-vindo para nós todos. É muito bom estarmos aqui para dar seguimento a esse estudo tão informativo, tão cheio de detalhes até, né, que a gente vai precisando conhecer da nossa própria evolução. É muito bom a gente saber que a gente tem esse caminho longo, uma boa parte já percorrido, e outro tanto para a gente percorrer ainda nessa experiência de evolução. Então, é muito bacana a gente estar junto, é uma rede de amigos, de pessoas que vibram com a mesma direção, o mesmo sentimento de gratidão a Deus pela vida que a gente tem e por estarmos, né, com esses esclarecimentos tão importantes do mundo espiritual para todos nós. Então, um abraço fraterno a todos que estamos aqui juntos. E já tem bastante gente aí, professor. São mais de 50 já aí no... Temos, muito bom. juntos, no mesmo pensamento. A gente gostaria de nomear todos, né? Porque realmente cada um de nós é um indivíduo, né? E a gente não é um ser coletivo, pura e simplesmente. A gente se abraça coletivamente, mas cada um de nós é um ser especial, individual e único na criação. Eu sou única, fala muito para Maria, sou única, Maria. Eu também sou único. Eu agradeço a Deus, né? Pela essa beleza. Não temos cópias, né, professor? Não temos cópia. Não temos clone espiritual. É muito bom. Mas depois eu coloco o nome de todos aí que deram seu olá no chat, seu boa noite, são muitos. Mas para iniciar, professor, só pode fazer a prece para nós? Vamos fazer a nossa prece, conversar com o nosso Pai Celestial. Coloquemos o nosso pensamento com a nossa vontade, dirigido às forças superiores da vida que emanam de Deus. Esse Pai amoroso e bom, misericordioso. E a Jesus, esse amigo incondicional, que representa a presença mais exuberante e viva de Deus em nossas vidas, como o irmão mais velho, como nosso mestre, nosso guia e modelo. Certamente também aos nossos amigos espirituais que nos acompanham nessa jornada de progresso, de aquisição de valores que todos nós estamos fazendo na vida terrena. Ficamos felizes de sabermos e de nos sentirmos ligados a tantos seres que nos empolga, que nos anima, que nos amparam, né, que estão junto conosco, nossos companheiros, os nossos parentes, nossos amigos que já foram para o mundo espiritual antes de nós e que têm a lucidez de estar aproveitando também aprendizados importantes no mundo espiritual, como André Luiz faz e traz para nós através desses livros tão abençoados. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, te agradecemos, Mestre Jesus, agradecemos a todos vocês, amigos espirituais generosos que estão junto conosco. Em especial, agradecemos a André Luiz, ao Chico e ao Valdo por esse trabalho precioso que esclarece o nosso entendimento sobre a vida espiritual, ainda enquanto estamos no mundo físico, porque estarmos no mundo físico, meu Deus, e já sabemos que somos espíritos imortais, é um passo de profunda importância no nosso estágio evolutivo. E agradecemos a Ti, Pai Celestial, a Ti, Jesus, que nos ajudou a chegar até aqui e que nos continua
tutelando no nosso progresso, até que um dia seremos também como estás, em harmonia com Deus, como espírito angelical. Seremos todos um dia espíritos angelicais trabalhando com Deus também. Agradecidos somos e nos sentimos muito alegres e muito felizes por estarmos juntos. Muito obrigado de coração. Que assim seja. Então vamos lá, professor. Hoje é o Vamos lá. capítulo 12, Alma e Esse Desencarnação. Isso, esse capítulo, porque ele vai dar uma série de informações que muitos de nós temos dúvidas. Como é que faz os animais para desencarnar e encarnar? Voltar à vida física, sair da vida física e voltar à vida física. O que acontece com o nosso cãozinho, nosso gato, os nossos bichinhos de estimação que vão para o mundo espiritual, né? Porque o corpo físico morre. Como é que eles seguem o curso da vida? Como é que era conosco quando a gente era homem primitivo? Hoje a gente tem informações interessantes que nós podemos planejar a nossa encarnação, fazer, não é, escolhas do nosso corpo físico, da beleza ou da feiura, né, da perfeição ou da inadequação, às vezes pedindo para nascer sem um braço, sem uma perna, às vezes cego, por necessidades de reajuste de consciência, né? Então, a gente está nesse processo tendo uma participação efetiva no plano da reencarnação. Mas como é que era quando a gente era atrasado? Como é que funcionava isso? Como ainda acontece com um número muito grande de espíritos que vivem na Terra junto conosco, que ainda não têm a noção da realidade espiritual como precisaria ter. Então, esses são pontos de dúvida que todos nós costumamos ter. E o André Luiz, nesse capítulo, vai esclarecer isso para nós. Então vamos lá. É muito bom isso. Então, o capítulo se chama Alma e Desencarnação. E ele, então, no capítulo anterior, a gente viu, né, os processos de metamorfose nos insetos e tal, e ele usa isso como modelo comparativo para que a gente possa fazer uma ideia do que acontece conosco. Então, ele vai continuar ainda usando um pouquinho dessa analogia para a gente fazer uma ideia melhor, tá bom? Então, primeira parte dessa alma e desencarnação começa com o título Metamorfose e Desencarnação. E a gente sabe que metamorfose é exatamente aquele processo do inseto, né, que passa por um processo de hibernação, né, numa forma de pulpa ou crisálida, e que depois vai se transformar num inseto completamente diferente daquele que ele estava inicialmente. Então, é isso que ele vai fazer aqui um pouco, para a gente compreender isso melhor. Graduando os acontecimentos da desencarnação, é importante recorrer ainda ao mundo dos insetos, para lembrar que se existem aqueles de metamorfose total, como a gente descreveu na lagarta, que depois vira pulpa, depois vira borboleta, existem os de metamorfose incompleta, ou hemimetábolos. A palavra hemimetábolos significa, hemi é parcial, metade. Metábolos é que desenvolve um processo metabólico, né, diferenciado, mas somente numa pequena parte. Certo? Então, a gente vai depois dar uma explicadinha mais detalhada disso. Então, aqueles que de metamorfose total, que são holometábolos, holo significa completo. Existem os de metamorfose incompleta, os hemimetábolos, cuja larva sai já do ovo e se converte imediatamente num indivíduo, já com a forma muito próxima da adulta.
da forma adulta. Então, não vai passar pela fase de pulpa. Não vai ficar na forma, né, hibernação dentro da pulpa, para depois, ali dentro, fazer a metamorfose completa, formando todos os órgãos, que é o que acontece com a lagarta, que vai virar borboleta. Certo? Então, por exemplo, um hemimetábolo é os gafanhotos. Eles, quando saem do ovo, eles já têm a forma de gafanhoto, mas não tem asa. As asas só vão desenvolver mais tarde. Por isso é que é hemimetábolos, porque só vai fazer a completação, não é, da sua estrutura de adulto depois de passar pela fase jovem, mas a gente não distingue do ponto de vista morfológico, não é, a fase jovem da fase adulta. Enquanto que na borboleta, por exemplo, a gente olhando uma lagarta jamais vai pensar que ela vai virar uma borboleta com asa, com toda aquela beleza que a borboleta tem. Então é uma metamorfose holometábola. Quer dizer, holo de completo. Holístico vem da ideia de completo, total. E M de metade, parcial. Então, a gente sabe que a larva já sai do ovo e se converte imediatamente num indivíduo, sem passar pela fase pulpal. E, semelhantemente, alguns bichos, né, que são chamados de insetos ainda, de malófagos, que não são desprovidos de asas, por exemplo, o grilo, quando sai da forma larval, ele é jovem, mas não tem asa, então ele é desprovido de asa. Mas já possui o aparelho bucal, exatamente como vai ficar na fase adulta, completamente pronto para ser um bicho triturador, como é o caso do gafanhoto. Apresentando características singulares, no capítulo da transfiguração, em todas as ordens nas quais se subdividem, os insetos, de algum modo, exprimem, no desenvolvimento da metamorfose que lhes marca a existência, a escala de fenômenos que vige para a desencarnação dos seres de natureza superior. Aqui, olha, veja bem, ele está mostrando que existem insetos, não é? Que não fazem uma metamorfose completa e outros fazem uma metamorfose parcial. Certo? Então, ele vai usar esses dois modelos, as duas classes, para também, não é, utilizar isso para nós, os seres vivos, e quando morremos, em vez de fazer completamente a histogênese, a formação, não é, e a adaptação do nosso corpo perispiritual de novo, para viver com consciência no mundo espiritual, muitos de nós, ainda atrasados, não conseguimos fazer isso. E podemos ficar em estados, né, de parcial desenvolvimento. Na verdade, às vezes, até em estado de letargia, de sonolência, na fase de ficar dormindo, num estado, não é, de não continuidade da vida do mundo físico para o mundo espiritual, porque ainda não sabe fazer isso. Então, ele vai fazer essa comparação, né, dos fenômenos, da escala de fenômenos que vige, que valem para a desencarnação dos seres de natureza superior. De natureza superior aos insetos. Aqui não é de natureza superior espiritual, não, de natureza da vida biológica. Em relação ao homem, os mamíferos, que se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco, em se desencarnando, quer dizer, esses mamíferos em se desencarnando, agregam-se aos ninhos em que se lhes desenvolvem os companheiros, e qual ocorre entre os animais inferiores nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, não possui pensamento contínuo ainda
para a obtenção de meios destinados à manutenção de uma nova forma, que é a forma perispiritual consciente no mundo espiritual. Encontram-se, então, são mais rudimentares, encontram-se, então, desse modo, aquém, anterior à espécie de adaptação do corpo perispiritual ao mundo espiritual de volta, que ele chama de histogênese espiritual, inabilitados por isso mesmo a mais amplo equilíbrio que lhe asseguraria uma ascensão a novo plano de consciência. Quer dizer, então, para nós que já estamos mais adiantados, a gente sai do corpo físico, entra no mundo espiritual, adaptando, né, desligando o perispírito do corpo físico, que vai se decompondo, e o corpo perispiritual volta, não é? Faz uma reorganização para ter aquela forma adequada para estar puramente no mundo espiritual. Tá certo? Porque a gente vai, então, mudar do nosso plano de consciência, da vida física para a vida espiritual. Então, a gente precisa, né? Os espíritos que não têm ainda, os seres que ainda não têm essa capacidade, ficam inabilitados a esse amplo equilíbrio que asseguraria, então, o aproveitamento da vida espiritual com consciência, depois da desencarnação ou do desligamento do corpo físico. Em razão disso, efetuada a histólise, quer dizer, a decomposição dos tecidos celulares nos sucessos recônditos da morte física, dilata-se-lhes o período de vida latente, quer dizer, a gente passa para o mundo espiritual com o nosso corpo perispiritual ainda que não está pronto para uma vida consciencial, mas a gente passa com uma vida latente, num estado de vida latente na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático, quer dizer, característico, por ausência ainda no seu desenvolvimento de substância mental consciente. Quer dizer, o espírito, o princípio espiritual, não tem consciência da sua própria realidade ainda. Geralmente pode acontecer duas coisas com esses corpos, que ele vai falar aqui. Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, em serviço ao qual se filiam durante uma certa cota de tempo, caem quase sempre de imediato à morte do corpo carnal em pesada letargia, numa espécie de estado de sono, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico, quer dizer, eles não fogem, não ficam à distância do próprio campo genésico das próprias famílias onde viveram, a que se ajustam, retomando o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência com os ascendentes do automatismo do instinto que já lhes fixaram no ser e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Então, o que ele está dizendo aqui é que, por exemplo, uma galinha morre, o perispírito da galinha sai, mas ela não tem capacidade decisiva de fazer nada, porque ela não sabe da realidade dela como galinha. Ela não tem consciência da própria individualidade. Então, ela fica num estado semelhante a um estado letárgico, próximo ao o galinheiro, ao local onde ela vivia, não é? E provavelmente vai logo se juntar perispiritualmente a um ovo que vai começar a ser galado e ser chocado depois para formar uma nova espécie num processo de instintivo de automatismo, tá certo? Isso é muito importante a gente entender isso. Esse é um período de vida latente na esfera espiritual,
tá certo? E ela vai, então, ficar ali próximo, num processo de hibernação, acabando automaticamente sendo atraído para o campo genésico das famílias vivas, que estão na vida física, a que estavam se ajustado, retomando, então, o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência, usando os ascendentes próprios do automatismo e do instinto que já foram fixados instintivamente na memória instintiva do ser. Tá certo? Obviamente, sofrendo naturalmente o preço da própria vida material que se dá de uma maneira automática. Mas é diferente, por exemplo, de alguns animais que já têm algum estágio um pouquinho mais superior. Por exemplo, a gente já viu falar nos livros, outros livros de André Luiz, de espíritos no mundo espiritual usando cavalos, cachorro, algum tipo de animais no mundo espiritual. Quem são esses? Esses são aqueles que já têm alguma liberdade, né, de vivência, de alguma liberdade de vivência, então, nesse caso, são aproveitados na espiritualidade em serviço ao qual se filiam durante uma certa cota de tempo. Porque eles não podem ficar muito tempo lá, porque precisa continuar evoluindo. Então, pode ficar sendo usado ali, talvez 1 século, 2 séculos, que não significa muito para a vida de um animal, né? E ele, assim, depois é reconduzido para nascer de novo, muitas vezes até pelos próprios espíritos que utilizaram desses animais, cuidando deles carinhosamente, como a gente faz com nossos cães e gatos, nossos bichos de estimação. Muito importante isso, quer dizer, essa informação é uma informação que muitos de nós tínhamos dúvida a respeito. Mas o André Luiz vai continuar explicando mais detalhes dessas coisas. Através desse movimento incessante de uma vida para outra e outra, uma passa no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo espiritual, esse movimento incessante da palingenesia universal. Palingenesia é nascimento, morte, etc. O princípio inteligente, então, incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico, enquanto encarnado, e no plano extrafísico, no mundo espiritual, recolhendo, como é justo, a orientação e o influxo das inteligências superiores, quer dizer, com uma convivência com espíritos melhores que os ajudam em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. Então, é muito importante isso, que a gente aprende muito com essa convivência, mesmo na fase mais atrasada da nossa vida, a gente sempre conviveu com inteligências superiores, e é daí que depois surgiu em nós a concepção dos muitos deuses, porque a gente trazia uma memória, não é, tênue, apagada dessas experiências no mundo espiritual para o mundo físico, acreditando em inteligências especiais, superiores, não é, que seriam os deuses. Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, quer dizer, o homem ainda antes da fase de consciência da própria individualidade, quer dizer, ainda não era propriamente um homem, mas era um antropóide. Encontrar o homem antropóide na rusticidade da forma, corpo rústico ainda, em que ele usa, se esconde, surpreendido no fenômeno da morte, ante a glória da vida, como criança tenra e deslumbrada, à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. Então, são espíritos ainda muito infantis, sem muita quase experiência nenhuma, que está passando por essas experiências de passar para o mundo espiritual, ter alguma percepção no mundo espiritual, mas não ter compreensão nenhuma daquilo, parece um sonho, um mundo mágico.
O pensamento constante, que ele já é capaz de ter, ofereceu-lhe a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Ele já passa para o mundo espiritual com alguma consciência da realidade, da continuidade da vida, mas não distingue a diferença entre a vida física e a vida espiritual, porque ele não tem ainda essa experiência. Então, ele está no mundo espiritual, mas não sabe o que é espírito. Ele continua pensando que ele é uma pessoa como ele era antes de morrer. Pela persistência e consistência das ideias, adquiriu o poder de integrar-se mentalmente para além da histogênese em seu corpo espiritual, quer dizer, já aprendeu a se adaptar a uma realidade espiritual, arrebatando-o com a alavanca da própria vontade, que a indagação e o trabalho enriqueceram para novo estado individual. Vocês vejam, então, que isso é um processo contínuo de evolução, de aprendizado no mundo físico e no mundo espiritual. Acariciada pelo bafejo edificante dos condutores divinos, espíritos melhores que nos ajudam, que nos acalentam a marcha, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece à pupa, até adquirir lentamente a consciência de uma continuidade da vida. E segregando substâncias mentais à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo, a alma que desencarna, fim do processo histolítico de destruição das células biológicas que lhe constituem o carro biológico, e fortificado o campo mental em que se lhe novelaram os novos anseios e as novas disposições, consegue desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos, agora imprestáveis, porque morreu, realizando por avançado automatismo o trabalho histogenético de adaptação do seu corpo espiritual, pelo qual se desliga das células do corpo físico, né? Formando no seu corpo espiritual os remanescentes das lembranças da vida física, não é? Adequando o seu corpo perispiritual, tá certo? Agindo agora com a eficiência e segurança que as longas e reiteradas recapitulações lhe conferiram. Quer dizer, a gente vai lentamente adquirindo a consciência de uma fase dupla da nossa vida, uma fase na vida física e uma fase na vida espiritual. Então, no mundo de expiações e provas como o nosso, uma boa parte dos espíritos que vivemos aqui já tem essa consciência de que saiu do corpo, que é um espírito, mas ainda não sabe que a vida tem um significado mais profundo no mundo espiritual. Então, continua, mesmo assim, no mundo espiritual, vivendo como se estivesse no corpo físico, na vida física. Não tem outros interesses, senão aqueles que tinham na vida física. Até acordarem para uma realidade espiritual maior, e aí, então, aproveitar a vida espiritual para a aquisição de melhorias espirituais, em convivência com espíritos melhores, né? Se preparando agora de uma maneira mais interessada e mais consciente para uma próxima encarnação com um propósito já diferenciado daquele de continuar simplesmente o processo da palingenesia. Mas agora começa a querer a ter uma vida física nova com um propósito de melhorar e adquirir coisas espirituais. Então, isso é o acordar do espírito para uma realidade espiritual mais longa. Isso é mais ou menos o que está acontecendo com o nosso planeta, nessa fase em que a gente, adquirindo a consciência de espírito no mundo espiritual, a gente volta para o corpo físico e mantém essa consciência de que a gente é espírito imortal e já então se prepara para aproveitar a vida de maneira adequada, para fazer com que o nosso mundo deixe de ser um mundo de expiações e prova para ser um mundo de regeneração, onde a gente
agora com a consciência das duas realidades, do mundo físico e do mundo espiritual, possa impulsionar a nossa própria evolução com decisões baseadas no conhecimento das coisas espirituais que a gente já tem adquirido. É muito bom isso, a gente compreender que isso é um processo natural evolutivo. Quer dizer, em outras palavras, a natureza evolutiva não dá salto. Ela vai numa aquisição continuada por processos de repetição com um passo adiante. A gente repete o ciclo da vida, mas em vez de ficar no mesmo ciclo, a gente anda em espiral, abrindo o nosso ciclo, cada volta que a gente dá, ampliando o nosso conhecimento, o nosso recurso evolutivo. Ele vai também aqui falar sobre o selvagem desencarnado, para mostrar que a gente já passou uma fase mais primitiva que a gente não tinha essa consciência da realidade espiritual. O selvagem desencarnado. Entretanto, o homem selvagem, que se reconhece dominador na hierarquia animal, quer dizer, ele já sabe que ele é superior aos animais, porque ele controla os animais, é um cruel habitante ainda da floresta, que apura a inteligência através da força e da astúcia, na escravização dos seres inferiores que se lhes avizinham da caverna, não é? Domesticando esses animais, desperta, quando passa para o mundo espiritual, fora do corpo denso, qual menino aterrado, assustado, que, em se sentindo incapaz da separação do corpo físico, para aventurar-se ao desconhecido, permanece então tímido aos pés dos seus próprios companheiros que ficaram na terra, em cuja companhia passa a viver como espírito, mas junto com o grupo, noutras condições vibratórias, em processos múltiplos de simbiose, ansioso por retornar à vida que lhe surge à imaginação como sendo a única abordável à própria mente. Mas ele sai do corpo biológico, porque o corpo morre, mas ele quer voltar, ele não quer sair, ele quer continuar com a companhia, porque ele não sabe ver outra coisa. Então, ele não dispõe nessa fase ainda, que ainda é selvagem, de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. O espetáculo da vastidão cósmica que ele pode eventualmente perceber no mundo espiritual perturba-lhe o olhar e a vista de seres extraterrestres, dos espíritos superiores, mesmo benevolentes e sábios, infunde-lhe pavor, crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar na exiguidade das próprias concepções, porque lhe falta ainda termos de comparação. Então ele fantasia e cria figuras de deuses, às vezes misturando com a conformação até de animais, fazendo aquelas espécies mitológicas que a gente conhece da história da humanidade. Acuado, se sentindo acuado na choça, onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna daqueles que se acasalam, os seus herdeiros do sangue, para somente ausentar-se daquele reduto doméstico quando a família se afasta por outras razões, instada por duras necessidades de subsistência e de asilo. Mas quando eles se afastam, a família se afasta, ele acaba indo junto também como espírito, porque ele não sabe ficar sozinho. O desejo dele é estar ali agregado à tribo, não quer sair da tribo, quer continuar ali e quer viver com eles. Então, nesse processo, ele vai acabar nascendo de novo, né? num processo automático. E o homem primitivo, então, que desencarnou, suspirando pelo devotamento dos pais e notadamente pelo carinho do colo materno, expulso do vaso fisiológico pela morte, não tem outro pensamento senão voltar ao convívio revitalizante daqueles que ele usa a linguagem e lhe comungam os interesses. Então ele fixa a sua ideia, né, em voltar, em querer ficar ali,
ele chama isso de monoideísmo. Ideia única, ideia fixa. Monoideísmo é ideia fixa. Então, esse monoideísmo vai facilitá-lo no processo da reencarnação. Então, ressurgir na própria taba, né, na vila selvagem, e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, lhe mantém o pensamento fixado naquilo, constitui aspiração incessante, desejo incessante do selvagem desencarnado. Estabelece-se nele o monoideísmo, a ideia única pela qual os outros desejos se lhe esmaecem no íntimo. Ele não pensa senão em voltar para a tribo. Pela oclusão de outros estímulos, os órgãos do corpo espiritual, né, do corpo espiritual que tem a forma humana, se retraem ou se atrofiam por ausência de função, porque ele está ali naquele processo de ideia fixa, não aceita mais nada, não faz outra coisa senão querer voltar, e aí ele atrofia o próprio corpo perispiritual e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmo, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. Então, ele vai perder a forma perispiritual e ficar na forma ovoide. Por causa disso, por causa da ideia fixa de que ele quer exatamente aquela volta de novo. Ele não se aceita no mundo espiritual. Em tais circunstâncias, se o monoideísmo, essa ideia fixa, é somente reversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra as próprias bactérias que se transformam em esporos. Esporos são aquelas sementinhas que guarda toda a informação genética para fazer a plantinha de volta, como uma espécie de sementinha. Então, né, ele ao mesmo tempo se formam, né, perde a forma perispiritual, fica na forma ovoide, desejoso de se ligar a um ovo fecundado para nascer de novo. Tá certo? Então, vou ler isso aqui outra vez. Em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra as bactérias que se transformam em esporos quando as condições de meio se lhe apresentam inadequadas, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor durante anos, para regressar ao ciclo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifiquem de novo em ambiente propício. Então, o espírito fica ali naquela forma, esperando, eventualmente, que um casal, né, no relacionamento sexual, né, apareça nesse processo a fertilização de um ovo que ele acaba automaticamente se ligando para nascer de novo. Sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo desenfaixado do envoltório físico recusa-se ao movimento da esfera extrafísica. Ele não sai dali, ele fica fixo ali, submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual, por monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo, depressivo, que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Ele quer voltar. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, na verdade, perde a forma humana do corpo espiritual, fica na forma ovoide, transubstanciando, portanto, num corpo ovoide. O que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados, outros, que também em outras situações, outra de desequilíbrio, pode produzir essa forma. Em situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade a encerrar consigo
conforme os princípios ontogenéticos da criação divina. Todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma nos círculos terrestres. Então, ele tem, não é, a concepção de toda a estrutura do corpo na sua mente, mas ele perde provisoriamente a forma perispiritual humana para ficar na forma ovoide, não é? Para então, para se processar o mais rápido que ele puder num processo reencarnatório, ou ele pode também ficar nessa forma por outras situações, porque nega a própria vida, então fica na forma ovoide no mundo espiritual, sem estar apto a voltar à forma física. Então, nesse caso, para que ele se recomponha, ele vai ter que ser ajudado pelos espíritos bondosos que o tiram daqueles ambientes mórbidos onde eles se encontram e processem junto com eles tentativas reencarnatórias para que eles se recomponham na sua vida corporal, certo? Então, essa situação é descrita, por exemplo, no livro Libertação, do André Luiz, onde ele fala sobre os espíritos ovoides, certo? Então, quem quiser pode ler no livro Libertação, principalmente nos capítulos 6 e 7, nas páginas 84 e seguintes, as observações que o André Luiz faz sobre essas formas ovoides, mas não no processo de desejo reencarnatório, mas no processo, né, de autodestruição, que muitas vezes o espírito faz, porque não se aceita a si mesmo na vida, tenta se autodestruir. Como ele não pode se autodestruir, ele só desorganiza a sua estrutura perispiritual, fica na forma ovoide, que é a forma do corpo mental, que ele descreveu no primeiro capítulo do livro que a gente... Não, no terceiro capítulo do livro, parece. Segundo ou terceiro capítulo do livro que a gente está estudando. Então, nesse caso, né, todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma nos círculos terrestres espirituais estão mentalizados na estrutura interna do espírito, né, no pensamento do espírito, mas ele não expressa isso, porque ele não quer, não se aceita daquela forma, não é? Então ele aniquila aquilo e fica na forma ovoide. Assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. A gente vê aqui, nessa descrição do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a coerência das coisas do espírito no mundo espiritual, que ele, André Luiz, vai encontrando naquele aprendizado que ele vai fazendo junto com os instrutores, que ele vai descrevendo em cada um dos seus livros. Então, a gente vê que tudo isso tem uma razão de ser, tem uma história, não é uma realidade espiritual lógica, estruturada, passando em situações que são atuações da mente espiritual. Eu acho que a gente podia, talvez, parar aqui para conversar, porque tem muita informação. Eu imagino que vocês estão cheios de dúvida e querem fazer pergunta. Então, vamos parar o capítulo aqui. Na próxima, a gente fala sobre a forma carnal, a desencarnação natural, revisão das experiências, lei de causa e efeito, e termina o capítulo. Tá certo? Vamos parar, então, aqui para a gente conversar. Paramos, então, na forma carnal, nessa sessão. E vamos conversar, porque tem muita informação aqui hoje. E tem muita pergunta também já, professor. Ótimo, isso que é bom. Pergunta é importante, que ajuda a gente a ir se esclarecendo. A primeira pergunta aqui é da Laniakea. Se não tem acento, é Laniakea, é isso? Laniakea, isso. Tem um monte de interrogação. Ela colocou, pergunta, em todos os mundos, os primeiros habitantes são os dinossauros?
Olha, a gente não sabe responder essa pergunta porque a gente não precisa achar que a forma de vida que existe pelo universo afora são todas idênticas à da Terra. Mesmo porque a própria variedade de vidas, de forma de vidas na Terra é tão grande que a gente não pode pôr limites nisso. Isso depende das condições também físicas dos planetas que não precisam ser iguais. Encontrar terras idênticas não é coisa tão simples. Pode existir em condições muito semelhantes e a vida se dá num processo muito parecido, mas isso não significa que formas outras de vida não possam existir. Então, a gente não sabe responder essa pergunta porque a gente não tem informação de vidas em outros planetas ainda. Quando a gente for um espírito mais adiantado, mais evoluído, e quando a gente puder visitar outros mundos habitados, a gente vai poder responder essa pergunta. E tem uma pergunta aqui, professor, da Kátia Maria. Com esse exemplo da galinha, cujo perispírito logo toma novo corpo, nessa mesma espécie, tem como saber para qual espécie irá nascer? Na verdade, Depois, ela pergunta, depois depois desse desse estágio estágio, como galinha. não, porque ainda o princípio inteligente não tem a consciência da própria individualidade, então ele não tem o poder de decisão. Mas, do ponto de vista mental, se ele já adquiriu todos os conhecimentos que ele podia, na forma de galinha, ter, e ele agora precisa de novos conhecimentos que aquela espécie não lhe oferece mais, ele vai ter que mudar de espécie. Muitas vezes, esse processo é auxiliado pelos espíritos bondosos que trabalham no processo de evolução dos planetas. A gente tem, desde a formação do planeta Terra, junto com Jesus, uma pleiade de espíritos ministros de Jesus que trabalham com ele nesse laboratório de vida especial que é o nosso planeta. De modo que essa ajuda também tem participação no mundo espiritual. Um dia, todos nós, quando formos muito mais evoluídos, vamos poder ajudar nesses processos em outros planetas em formação também. Mas é difícil a gente até fazer uma escala de espécies para descrever isso com precisão. A gente não sabe isso ainda. Mas isso é tema para a gente estudar no mundo espiritual à medida que a gente for evoluindo. Tem mais uma pergunta aqui agora, professor, ligada aos pets. Professor, os nossos pets levam quanto tempo para sair do nosso convívio depois de mortos? De desencarnados, deve ser, né? A gente não pode precisar um tempo, porque isso depende dos espíritos, vamos dizer assim, dos espíritos veterinários do mundo espiritual que trabalham no auxílio ao progresso com os animais, não é? Mas veja bem, se você tivesse bastante pets, onde você teria casais entre, por exemplo, imagine que você cria aí 10 cachorros, entre cachorro, macho e fêmea, não é? Se o seu cachorrinho que morreu fica por ali, mas você tem um casal desses animais que estão ali gerando novos filhotes, eles podem nascer por ali mesmo. Tá certo? Não precisa ir longe, porque eles estão ali no lugar próprio. É o que acontece nas matas, nas selvas. Não é? Os lobos que vivem em grupo, os lobinhos que morrem lá, os lobos que morrem lá, nascem como lobinhos, né? Muito provavelmente na mesma alcateia. Tá certo? Porque eles não têm para onde ir. E, naturalmente, é isso que aconteceria. Mas, se tiver espíritos trabalhando nas matas para ajudar, eles podem favorecer esse processo. Então, a gente não sabe dizer quanto tempo, porque é difícil a gente prever. E a Alessandra Garcia perguntou, professor Otacílio, o que ocorre com os princípios inteligentes que se ajustam
as nossas células na desencarnação? Aqueles que estão ali alimentando, né, as células do nosso corpo. Olha, a gente não sabe ainda responder essa pergunta, ela é uma pergunta complexa para nós, mas certamente o princípio inteligente é indestrutível. Eles, muito provavelmente, são aproveitados em outras formações corporais. E agora tem uma pergunta do Ricardo, professor. Professor, o monodeísmo pode acontecer com encarnados que se destituem de suas essências espirituais, adentrando em estados que os levam a perambular nas ruas sem saber quem são, onde estão? Olha, aqui vamos fazer umas pequenas correções. Deixa a pergunta dele aí. Professor, o monoideísmo pode acontecer com encarnados? Pode. Que se destituem de suas essências espirituais? Claro que não. A essência espiritual é indestrutível. O que ele faz é conduzir mentalmente a sua autoaniquilação, não é? Então ele se nega a viver, ele se nega a respirar, ele se nega a participar da vida, ele entra num processo depressivo autodestrutivo, tá certo? Então acaba adentrando em estados que levam ao perambular sem objetivo nenhum pelas ruas afora, mas nem sempre é isso que faz com que uma pessoa viva sem teto. Às vezes o que acontece, eu trabalho com pessoas que não têm teto, né? A gente tem um trabalho aqui de auxílio aos sem-tetos aqui de São Carlos, e a gente vê que todos eles têm vida, objetivo e tal, mas tem decepções amorosas, decepções de relacionamento que mantêm eles, não isolados da família, isolados das pessoas que se preocupavam previamente, antes com ele, com as pessoas da família. Eles não querem, eles negam aquilo, preferem ficar solto pela rua sem objetivo maior, tá certo? Mas tem uns que entram num processo depressivo de autoaniquilamento, muitas vezes até invernando, né, no uso de drogas para poder tirá-lo da consciência do estado em que ele está, porque a droga ajuda o indivíduo a ficar voando mentalmente, sem objetividade maior, e por isso mesmo não presta atenção em nada, né? Ele está fugindo, é uma fuga mental, né? O uso da droga, o uso do álcool, é uma fuga mental de não aceitação da vida que ele está experienciando. Então, ele pode entrar numa ideia monoideísta, sim, ficar com a ideia fixa de fuga, e ele vai se auto-prejudicando. Pode até, depois de desencarnar, se continuar assim, perder a forma perispiritual humana e ficar na forma void no mundo espiritual. Mas a gente não perde a essência espiritual. A essência espiritual é a nossa realidade indestrutível. Professor, quando fica na forma ovoide, eu lembro de ter lido o capítulo desse Libertação, mas não lembro o que acontece. Quando reencarna, ele reencarna já com uma forma humana ou ele tem que passar por algum outro processo? Isso depende do monoideísmo, depende do tipo de monoideísmo. Quando o monoideísmo é esse que o André Luiz descreveu primeiro, no desejo de voltar para a tribo, ele vai nascer normal, porque o corpo físico, ele não está aniquilando a sua realidade corporal, ele está aniquilando, ele está simplesmente com a ideia fixa de voltar à vida física, de nascer de novo, de voltar para a tribo. Tá certo? Ele não tem muita consciência disso, mas ele quer voltar para a tribo, ele quer ser mais voltar a ser um elemento da tribo. Então, ele não está criando disfunção desequilibrante. Ele está só fazendo a redução do corpo perispiritual para se ligar a um ovo fecundado e nascer. Tá certo? Basicamente é isso, porque nós, quando vamos reencarnar, com reencarnação assistida, como está descrito no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Sergismundo, há um momento que o corpo perispiritual dele é reduzido, não é? Na forma,
pequena, exatamente para se adaptar ao ovo fecundado para começar o processo da reencarnação. Então, nesse caso, não há. Mas quando o processo de ovoidização é mórbido, no sentido de não aceitação da vida, de autodestruição, a pessoa não quer mais, foge da vida, aí é diferente, porque ele vai ter que ser forçado a ter um novo corpo, mas ele não quer, então ele vai deformar o corpo dele, vai nascer com deficiências biológicas graves. Às vezes com perna atrofiada, braço atrofiado, um tronco atrofiado, só a cabeça normal, mesmo assim com deficiência cerebral. A gente vê casos desse tipo na vida física. Era essa a dúvida mesmo que eu tinha. Então vamos lá, aqui tem uma pergunta da Selva Braseiro. Isso. Quando vemos uma pessoa desesperada, o que vemos é o perispírito, certo? Se os animais não têm perispírito, o que é que vemos? Faz alguns dias eu vi um cachorrinho do meu neto que partiu há alguns meses. Não, aqui deixa essa pergunta aí também. Vou deixar. Vamos devagar. Quando vemos uma pessoa desesperada, o que vemos é o perispírito? Não. O desespero não é do corpo, gente. Nem do corpo físico, nem do corpo espiritual. O desespero é do espírito que tem poder de pensar e sentir. É o espírito, propriamente dito, que pensa, sente e quer, que tem desejo, que tem vontade própria, que tem escolha de livre-arbítrio. Ele usa um corpo espiritual, que é o perispírito, para expressar isso, do mesmo jeito que usa o corpo físico quando está encarnado. Olha, quando eu pessoalmente, estou num estado de desespero, o meu rosto é de aflição. Né? Eu não tenho um rosto calmo, tranquilo, sereno. Eu estou tenso, né? Estou vibrando alguma coisa de desespero. Então, eu estou mostrando isso na minha face. Mas o estado é psicoemocional do espírito, que se retrata no corpo físico ou no corpo perispiritual também. Tá certo? Deixa a pergunta ainda mais um pouco. Ela colocou uma correção, professor. É quando vemos uma pessoa desencarnada. Não é desesperada. Ah, sim, desculpa. Então, mas tudo bem, deixa a pergunta ainda assim. É aqui, ó. Tá certo? Onde está desesperada é desencarnada. Tá bom, então agora vamos corrigindo. Quando a gente vê um espírito, a gente está vendo a estrutura perispiritual dele, porque ele se mostra pelo corpo espiritual. Do mesmo jeito, Selva, que você está me vendo agora pelo meu corpo físico. Você não está me vendo, não está vendo o meu sentimento e o meu pensamento. Você está vendo a minha imagem física. É claro que se eu estou alegre, feliz, conversando com você, você vê isso estampado no meu rosto. Você pode, com isso, deduzir que eu estou uma pessoa calma, tranquila, feliz aqui. Tá certo? Então, o corpo físico ou o corpo espiritual mostra o estado psicoemocional do espírito. Tá certo? Mas a gente vê o corpo espiritual. A gente se relaciona aqui encarnado pelo corpo físico e no mundo espiritual pelo corpo espiritual. Por isso, o corpo espiritual acompanha sempre o espírito. É uma aquisição do espírito para sempre. Ele vai se sutilizando, embelezando, ficando cada vez mais tênue, mais luminoso, mas ele é um corpo de expressão do espírito sempre. E os animais têm perispírito, sim. Quem diz que os animais não têm perispírito? Tem. Você vai ver um cachorrinho no mundo espiritual como um cachorrinho. O perispírito dele é o perispírito da forma de um cachorro, que é o que ele tem, que é o que ele utilizou na última vidinha dele aqui na Terra. Mas ele vai progredir, vai assumir novas formas perispirituais à medida que vai utilizando diferentes espécies na escala evolutiva. Tá certo? Então, o nosso perispírito é transformável. Ele não, né? A gente não perde ele, mas ele é transformável. Ele evolui também. Por isso é que esse livro chama Evolução em Dois Mundos. É o perispírito evoluindo junto com o corpo físico. Então, os animais têm perispírito, já para... Tem, claro que tem. O perispírito é a primeira aglutinação que o princípio inteligente faz de agregar à sua volta
fluido cósmico universal. Aquele fluido cósmico universal que envolve o espírito propriamente dito, o princípio inteligente, é o corpo perispiritual. Primeiro, ele tem a forma ameboide, porque ele vai utilizar isso nas células, que tem uma forma ameboide. Mas depois ele vai aprendendo a ter uma corporificação à medida que vai evoluindo nas diferentes espécies, até ter a corporificação humana. E o Marcelo, professor... A gente pode até adiantar ainda, Ronaldo, e até ter uma corporificação de luz, uma túnica de luz para espíritos superiores. Por isso que quando o pessoal vê, né, espírito muito brilhoso, é a luz que ele projeta do perispírito dele. Exatamente. E o Marcelo colocou, boa noite. Quando o animal ou a planta morre de alguma forma para continuar sua evolução, seu sopro de vida fica em algum lugar para posterior volta para continuar seu processo evolutivo? Sim, é isso mesmo. O perispírito, olha, aqui o princípio inteligente, uma vez criado, é indestrutível. Tá certo? Então, ele vive permanentemente. Só que ele evolui. Ele vai evoluir desde uma forma simples até a forma complexa de um espírito angelical. É esse o que nós estamos estudando nesse livro, é essa evolução que o André Luiz está descrevendo lentamente, por partes, mostrando para a gente que a gente tem um processo evolutivo, e ele está usando o exemplo de evolução no nosso planeta Terra, né? Porque é aqui que a gente aprendeu a fazer isso. Mas é claro que a evolução em um outro planeta que tem condições físicas um pouco diferentes pode ter detalhes diferentes, não importa isso. E tem uma pergunta aqui da Olga agora, professor. Boa noite, Otacílio, Ronaldo e Ana. É possível um espírito ovoide se comunicar em uma reunião mediúnica? Em geral, não, porque ele está com monoideia. Ele não está disponível para isso. E ele nem pode fazer isso. Às vezes ele é colocado junto a humanos para prejudicar, para sugar a energia das pessoas encarnadas. Isso pode acontecer, mas quem põe ele ali é algum espírito maldoso, que tem ali um desejo de vingança, e pode utilizar desses ovoides, que eles não têm decisão própria, porque eles estão em monoideia, com ideia fixa, tá certo? Como também o espírito, por exemplo, mais inteligente, mais sagaz, e que está desejando vingar de alguém, pode usar, por exemplo, de espíritos que são ainda viciados em alcoolismo ou em droga, que fica perturbando as pessoas para beber, para usar droga, e colocar na casa daquele inimigo que ele quer prejudicar, se o cara não se cuida, se a pessoa não se cuida, não é? Para que a influência daquele espírito bêbado desperte no outro o desejo do alcoolismo. Isso são processos, métodos utilizados nos processos obsessivos, não é? Que só acontecem porque a pessoa que está sendo prejudicada tem dívidas, tem compromissos morais e ainda não se dispôs a resolver isso praticando o bem. Então, vai pagar as contas com sofrimento. Tem uma pergunta aqui, professor, do José Luiz Arantes. Professor Otacílio, como é a forma de um espírito ovoide? Ovoide. Forma de um ovo. De um ovo, de uma cabeça sem perna, sem braço, sem nada. É uma coisa disforme. E a Selva perguntou, em qualquer orbe a evolução se dá nos dois planos, certo? Sim, em qualquer orbe que é habitado por espíritos que estão em evolução, em desenvolvimento, porque nos mundos celestes só habita espírito angelical, então aí não, tá certo? Enquanto a gente precisa da vida material, é assim mesmo. A gente tem dois estágios, um tempo no mundo espiritual, um tempo no mundo físico. Professor, eu não sei qual livro que eu ouvi falar ou li que
Não, Lina, eu ouvi que Júpiter é uma encarnação de 500 anos, mais ou menos. Lá tem também 500 anos terrestres. Não, Você 500 anos veja lá. bem, é 500 anos medido no nosso tempo, mas Júpiter gasta mais de 5 anos para dar uma volta em torno do Sol. Não sei quantos anos, mas é mais de 5 anos. Eu posso dar uma olhada, saber direitinho, tá certo? Então, se você contar, dividir por 5, é 100 anos jupiteriano. Quer Entendi. dizer, a medida de tempo nossa não significa que a gente tem que medir Não o mesmo encaixa tempo lá. dos outros planetas. Não encaixa, né? Não encaixa. E, Mesmo professor, porque, veja só, Júpiter dá uma volta em torno dele mesmo em 10 horas. Então, tem 5 horas de dia e 5 horas de noite. ele é maior que a Terra, né? Bem maior, Muito né? maior. É o maior planeta do sistema solar. Imagina a velocidade dessa. É rapidíssimo. Claro que o corpo, se os espíritos que vivem em Júpiter ainda estão parcialmente materializados, o corpo deles não pode ser igual ao nosso. Tem que ser um corpo tênue, sutil, porque a gravidade é muito mais forte. A pressão da atmosfera é muito maior. Então, tem que ter um corpo material diferente, adaptável àquela realidade. Essas coisas a gente não sabe direito, a gente quer projetar o que a gente sabe aqui como um modelo para o mundo inteiro, como se Deus só soubesse criar do O nosso jeito. universo, né? Que a gente quer projetar para o universo, né? Pois é, para o universo. Como se Deus só soubesse criar do nosso jeito aqui. Não é assim, não. A multiplicidade das coisas da natureza é impressionantemente grande. Professor, não temos mais perguntas, mas temos aqui um comentário que Vamos vale a ver. pena colocar. Boa noite, amigos de estudo. Professora Taciro, que amanhã estará aniversariando. Meus parabéns e votos de muita saúde e luz. Obrigado, Kátia. Um beijo no seu coração. Então, professor, aqui, ó, até separei aqui uma música. Oi? Você também está aprontando. Né? Nós temos que aproveitar essas oportunidades de comemorarmos juntos, né, professor? Então, Gente, eu estou agradecendo a Deus pelos 80 anos de vida encarnada nesse corpinho que me ajuda muito a aprender lições preciosas. né, muito bom, professor. Meus parabéns. Muitas felicidades e que possamos continuar contando com a sua companhia aqui, com seus esclarecimentos para todos nós aqui. Ó. O pessoal já está dando aqui De muita um jeito ou de gratidão. outro, a gente vai continuar junto. Não, nós vamos continuar. E chegou uma pergunta aqui, Obrigado. eu já vou colocar para o senhor aqui já. Deixa eu só colocar os parabéns aqui, ó, do Ricardo, da Luciene, da Patrícia, Agradeço de coração a todos e assim vocês. vai. E a Antônia Clara colocou: podemos dizer que um ovoide está sem o perispírito, apenas com o corpo mental? Aparentemente é isso que o André Luiz disse. Ele tem só a forma do corpo mental, como se ele tivesse perdido a estrutura do corpo perispiritual. Mas ele vai ter que refazer isso no processo reencarnatório. Então, professor, agora só os parabéns para o senhor, para você, parabéns para você, tira o Eita, senhor, né? parabéns Parabéns para para você, você. Obrigado, pessoal, gente. Muito obrigado. pessoal vibrando aí, muitas felicitações. Você mereceu renascer e está aproveitando bem a oportunidade. Espero que sim. A gente só vê isso depois que passa por lá de lá que a gente faz as contas. Tenho certeza, professor, que o senhor vai estar muito bem paga. Mas eu que sei, viu? O que está dentro de mim, eu que sei. Mas a gente é muito feliz por ter essa oportunidade de estar com você nesta encarnação, por ter te conhecido, professor. Eu, a Ana, aqui através da Maria Amélia, né, que nos Mas deu essa oportunidade de estarmos juntos aqui hoje também.
Então, Você só pode gratidão estar a Deus. certo, Ronaldo, que isso aí é amizade antiga. Como a gente tem muitas encarnações já vividas na Terra, a gente já foi companheiros e muitas vezes, a maioria de todos nós estamos juntos aqui hoje. Muito bom, professor. A afinidade é construída por tempo longo. Eu demorei um pouquinho para encontrar o senhor, então, hein, professor? Precisa ser mais rápido na próxima. Porque cada um de nós tinha um processo de vida, né, Vamos planejado tentar, antes. vamos tentar ser mais rápido na próxima. A Ana falou que vai estudar com o senhor no mundo Pois é. espiritual também, né? Então, Vamos ver se eles me deixam. vamos ver se deixa a gente chegar com o senhor, né? A gente não sabe de nada, como é que vai ser Ela, lá. tá, ela aqui, ó, chegou aqui para dar os parabéns. Muitas felicidades, Obrigado, Ana. anos de vida, que nós possamos continuar alguns anos ainda juntos. Vamos ver Buscando, quanto tempo ainda Deus me concede. aprendendo Não é com o muito, não, senhor. porque já tá bem gasto. Mas a gente precisa aprender ainda com o A senhor. Ana Sintra falou que já está matriculada lá. A Ana Sintra falou, já estou matriculada. Vamos lá, primeiro vou esperando vocês lá e a gente vai juntando a turma. E olha que tem gente para você esperar lá, hein? Olha, Tem, claro. bastante aqui, hein? Olha, quando a gente lê o livro Voltei, do irmão Jacó, a gente vê que ele faz isso mesmo lá do outro lado, né? Ele se reúne com os amigos, com alguns que já estavam esperando ele, tinha ido antes, e forma um grupo de trabalho. Nós vamos trabalhar junto e aprender junto, com certeza. Ó, o pessoal já está se matriculando, a Mara também, ó. Então, professor, vamos fazer então nossa prece para encerrar mais uma noite de estudo. Isso, pode fazer para nós. Eu vou pedir para a Ana fazer. Você ou a Ana, vocês escolhem. Eu vou pedir para a Ana fazer aqui. Então, vou... Se ajeite aí. Em especial, essa noite, gostaria que todos os nossos irmãos que fazem parte dessa família, desse estudo, que nos unamos em pensamentos e que possamos direcionar em forma de gratidão muita luz para o nosso amigo e professor Otacílio. Que ele possa sentir essa energia, essa alegria que temos de ter a companhia dele, de ter tantos aprendizados através dele. Que ele possa receber essas bênçãos de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, a quem tanto ele ama. Que ele possa sentir a presença do seu protetor, dos seus entes queridos e amados. E que ele possa receber também, de forma de saúde, de bem-estar, todos esses nossos endereçamentos de sentimentos e de desejo que ele tenha o conforto e a paz que todos nós buscamos. Obrigada, professor Otacílio. Obrigada a todos da equipe espiritual deste estudo, toda essa equipe que nos envolve, que nos impulsiona, para que possamos ser, ainda encarnados, cada vez melhores.
Obrigada, André Luiz, a Valdo Vieira, por ter deixado esta obra e nos dado esta oportunidade que estamos tendo nessa noite. Continue conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Sim, sim. Beleza, obrigado, gente. Obrigado, meus Boa amigos. Uma noite. boa noite a todos. E até a próxima sexta-feira. Fiquem todos Até a com próxima Deus. sexta-feira. Um Beijo. abraço fraterno em todos. Ó, já tem mais gente matriculada aí, professor. Ó. Ah, ninguém é bobo, não. Ninguém é bobo, não. Tá todo mundo correndo já. Já estamos todo mundo se programando. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.